Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais um react. Pra quem não me conhece, eu sou a Indy e hoje nós estamos aqui com Percy Jackson e o ladrão de raios roubou minha alegria do Seijinho. Seijinho! Eu gostava muito desse filme e você não vinha estragar o filme, cara. Eu adorava esse filme. Eu queria muito descobrir que eu era filha de algum deus. Ali ele é filho de Poseidon. Como eu ouvi as músicas de Shimatsu, gente, eu estou assim, ó. Foda-se Poseidon. Sim, gente, eu não sei porque eu não vou muito com a cara de Poseidon. Eu acho ele meio antipático, sei lá. Mano, vamos ver como ficou isso daqui. Deixa o likezinho aí, comenta aí embaixo, me deixa sugestões de reacts pra trazer pro canal. Se inscreve se você não é inscrito. Se você quiser patrocinar um vídeo ou uma música, aqui na descrição tem todas as informações. Lembrando que o nosso Discord do canal também está aqui na descrição pra vocês entrarem. Mas é isso e bora lá pro react. Voltei, gente, bora dar play em 3, 2, 1. Percy Jackson é um filme que conseguiu agradar um total de 5 pessoas, sendo 4 delas usuárias de entorpecentes. Só que é muito difícil de apontar onde que exatamente esse filme errou, porque é praticamente em tudo. E é isso que nós iremos analisar hoje. O filme começa mostrando Zeus contando ao Poseidon que alguém roubou o raio dele. O cara é literalmente o deus do trovão e ele deixou alguém roubar o trovão dele. Isso seria tão idiota quanto o Batman perdeu o Batmóvel porque ele estacionou na vaga de deficiente e guincharam o carro dele. Como que você perde o seu trovão, Zé Mané? Pra piorar, Zeus ainda acusa o filho do Poseidon de ter roubado o raio dele, baseado em absolutamente nenhuma evidência. Eu terminei o filme, só que até agora eu não entendi de onde que ele tirou isso. Então ele dá o prazo de 14 dias pro filho do Poseidon devolver esse raio, ou ele vai começar uma guerra. Sim, o deus do trovão acha que é uma boa ideia começar uma guerra com outros deuses sem o trovão dele. Deus é Zeus, né, porra? Espera o quê? Caralho, eu tô ofendendo Zeus. Ir para uma guerra sem a sua maioral. Gente, eu tô muito com o Shumatsu na minha mente. Namorada sem Glade Aroma Intenso. Isso nunca dá certo. E outra coisa, o próprio Zeus proibiu os deuses de terem contato com seus filhos. Então, como que o Poseidon vai avisar o filho dele que isso tá acontecendo? E o filho dele realmente ele abre uma exceção. Porque ele é um rapaz chamado Percy Jackson, mas ele não faz ideia de que ele seja filho do Poseidon. A única coisa que ele sabe é que ele gosta muito de água. Afinal, ele é filho do deus dos mares. E graças a isso, ele tem o poder de ficar tipo o pessoal da macumba que fica... Ai, eu sou filha de Iemanjá, porque eu gosto da praia. Primeiro, qual que é a utilidade disso? Ser campeão da banheira do Gugu. E segundo, que 7 minutos nem é tanta coisa assim. Tem gente que fica mais de 20 minutos debaixo d'água e a pessoa nem é filho de Poseidon. Só é filha de um cara chamado Marcos. Além desse poder completamente inútil, o Percy não foi muito abençoado com inteligência. Porque chega uma professora nova na escola e o Percy nem estranha o fato de que ela já sabia o nome dele. Isso sem contar que em casa ele mora com a mãe dele, mas é normal, ela leu o formulário lá, né, dos alunos. Que é um cara muito escroto. Então, como você pode ver, a vida dele tá um pouco complicada. Daí a escola do Percy faz um passeio no museu que tá tendo exposição da Grécia Antiga. Minha escola nunca teve isso, gente. O professor dele explica que ocasionalmente os deuses... Pra vocês terem noção, quando eu reagi à música do Nikola Tesla, você sabe por que eu não sabia nem quem era Nikola Tesla? Porque a minha escola não ensinou quem era Nikola Tesla. Eles estavam muito preocupados em ensinar Bhaskara do que ensinar quem foi o cara que fez os bagulho lá mais fora, gente. Gente, na moral, a escola pública é um bagulho... vinham à Terra pra meter uns bonecos. E quando eu digo ocasionalmente, é eufemismo, tá? Os deuses vinham o tempo todo aqui meter boneco. Fizeram uma cacetada de filho, como você vai ver daqui a pouco. Pra você ter uma noção, depois que eu vi esse filme, eu comecei a achar até que o Mr. Catra era um deus grego. A professora chama o Percy Jackson de cantinho pra conversar, o que é muito esquisito. Porque ela fica olhando pra ele de uma maneira muito desconfortável. Não é saudável isso aí, não. E realmente é bastante essa atriz é muito porque boa. No caso, ela se transforma num morcegão, ataca ele e começa a perguntar pra ele onde ele escondeu o raio dos Zeus. E ele, obviamente, não entende absolutamente nada do que tá acontecendo. Por sorte, o melhor amigo dele, o Groover, e o professor dele aparecem pra afugentar essa morcegona. Eu tenho que falar pra você que essa morcegona, ela é afugentada muito facilmente. Eles só aparecem e ela foge. O que não faz o menor sentido. Um cadeirante e um aleijado. Vantagem numérica, um deficiente, né? Que não é deficiente. Ao chão, já ela voa! E 2 deles ainda têm a mobilidade limitada. A vantagem da
batalha era 100% dela. Por que ela fugiu? Depois disso, o professor explica que aquela Meu coisa, Deus na do verdade, céu. era uma fúria. E o Percy descobre que ele é um semideus e que o melhor amigo dele, na verdade, é o guardião dele. Ou seja, o Percy Jackson não tem amigo nenhum. A única pessoa que ele achou que era amigo dele, na verdade, só tava trampando. Foi iludido, coitado. Os inimigos podem vir atrás do Percy Jackson porque, por algum motivo, todo mundo acha que ele roubou o raio dos Zeus. O cara é a Enel agora pra ficar roubando luz dos outros? Daí o professor dá uma caneta pro Percy e ele diz pra ele usar aquilo somente quando extremamente necessário. E aí você pensa, pô, essa caneta é uma bomba, ou um lança-chama, ou sei lá, porra de um vape que não acaba nunca. Mas não! É só uma espada! O que tem de tão especial numa espada que ele precisa guardar 7 chaves? Pra que esse alarde todo? Enfim, eles voltam pra casa do Percy pra... É que eu acho que seria meio estranho de sair por aí com uma espada, né? Encontraram ele, porque obviamente a mãe dele já sabia que ele era um semideus e que eventualmente viriam atrás dele. E na verdade foi exatamente por isso que ela casou com um cara escroto. Porque ele é tão fedido que o cheiro dele escondia o cheiro do Percy e... Mano, isso aí não me pegou, isso aí. Porque assim, a mãe dele não podia simplesmente... ela parar de tomar banho, ao invés de ter que casar com um marido abusivo, ou simplesmente dava o desodorante do Cristiano Ronaldo pro Percy. Só que agora que os inimigos encontraram ele, o Percy precisa ir até o acampamento meio sangue, um acampamento para semideuses como ele. E se esse lugar é seguro pra ele, por que ele tá indo só agora? Por que a mãe dele tem que ficar 15 anos casada com um merdinha? É verdade, né? Só levar ele pro acampamento. Mas acho que também é porque absolutamente nada de bom acontece em um acampamento. É só você ver Sexta-feira 13, o acampamento de férias do Lucas Neto, o Enigma é só sexo e tripas. Camp Rock. Nada de bom pode vir de um acampamento. No caminho do acampamento, eles são atacados por vacas sendo arremessadas por um minotauro. E o Groover, que é metade bode, desculpa, gente, é engraçado a vaca caindo. O Percy e a mãe dele. Só que não dá muito certo e a mãe dele acaba sendo capturada. E é mentira, tá? O Groover só fica olhando. O Percy derrota o monstro com a ajuda de sua super espada, mas ele desmaia logo em seguida, porra. E ele acorda somente 3 dias depois, já no acampamento. E ele fica impressionado com tudo que ele vê. Tem uma e ele já vai caminhando 3 dias sem comer, eu já estaria desmaiando. Estão fazendo um grande turismo sexual na Realmente Terra. não faz sentido. Filho demais para apenas 12 deuses. E todos esses semideuses estão treinando para se tornar... Tem um pessoal aí que é irmão. Que eles estão destinados a serem. Mas eu não sei se tem muita utilidade eles ficarem aí treinando com espadinha, escudo, arco e flecha. Sendo que no mundo moderno já existe AK-47 e tanque de guerra. A batalha que esses caras iriam ganhar uma batalha campal. E o Percy eles vão lutar onde, caralho? Tudo isso, porque ele não onde é que tem luta pra lutar? Como todos os outros que estão ali. Ele diz que ele é só um garoto normal com dislexia e TDAH. Mas o Groover diz que esses são exatamente os poderes dele. Dislexia e TDAH. Se isso fosse só TDAH, gente. Dislexia não tem. Hulk. Incrível Hulk. E como exatamente ele usaria o TDAH dele pra lutar contra um literal deus grego? No meio da luta ele ia ficar pensando se ele lembrou de tirar a roupa do varal. E eu entendo que o filme tá tentando te mostrar que você pode ser... Eu no meio do vídeo pensando no meu ADM no Instagram. Sim, você pode, mas eles não são seu superpoder. Eles são transtornos que você precisa tratar. Eles não te dão nenhuma vantagem na batalha. Você me respeita. Você não vai reagir a um assalto só porque você tem dislexia. Enfim, o professor dele da escola, que na verdade é um centauro, mostra pro Percy a casa que o Poseidon construiu pra ele. E é muito legal, muito bacana. Ele só esqueceu de colocar parede. O pai super preocupado que tem vários inimigos querendo atacar o Percy e ele dá pra ele um quarto sem parede. Além disso, como que o Percy vai levar as namoradinhas pra assistir uma Netflix nesse quarto sem parede? Aliás, você sabia que dá pra assinar Netflix de graça? É só você usar o Honey Game. O Honey Game importante nesse filme é que os gregos não conseguem guardar o pinto dentro da calça. Os deuses têm uma penca de filho e teve gente que claramente... Pior que é uma verdadeira essa, né? Bode. O professor também explica que ele pretende levar o Percy até os Zeus pra provar a inocência. Se você for olhar, a mitologia grega é um bagulho louco, assim. De fato roubou o raio dos Zeus, né? Isso seria bem difícil porque quem roubou o raio nem tá usando ele. O professor até fala que o raio é a arma mais poderosa do mundo, mas quem roubou não tá usando. E aliás,
Mas com certeza o raio não é a arma mais poderosa do mundo, professor. Desde a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de ir ao Olimpo, o professor diz que o Percy precisa treinar. Porque lá fora está cheio de perigos como a Fúria e o Minotauro. Uma foi afugentada sem nenhum esforço e o outro foi derrotado pelo Percy sem nenhuma experiência em combate. Então eu acho que não tá tão perigoso assim lá fora. Mas de qualquer forma ele precisa treinar. Foda. E o grande treino dele... Pega uma K-47 aí. No pique bandeira. Pra poder entrar no Olimpo, você tem que jogar pique bandeira. Quando o cara falou que ele ia ter que treinar pra entrar no Olimpo, eu achei que ele ia ter que matar um dragão, sobreviver uma semana no mar, alguma coisa que provasse o valor dele, fazer uma baliza, roubar um chocolate na Americana, conseguir um emprego na área de TI, mandar um kickflip, espirrar sem Não vamos expor. ganhar uma batalha de rima, zerar Dark Souls, abrir uma empresa fantasma. Mas não! Pique bandeira! Ou abrir uma empresa de fantasma é complicado? Eu sou burra. Com espada, escudo, mas eles também não morrem tão fácil assim. Tanto que o Percy é atacado pela Annabeth, a filha da Athena. Atacado não, ele é arrebentado, ele é esmurrado. Só que ele se cura tomando água. E aqui fica bastante claro que essa história foi escrita por homem. Porque o homem, ele pode ter perdido um braço, que ele só vai beber uma água, verdade. no máximo tomar um Tylenol e deitar. O Percy realmente é tudo que o homem quer ser, beber uma água tá ficar de boa. E eu sei lá quando que o Percy aprendeu a lutar com espada, mas ele já sai derrotando todo mundo. Ele até vence a Annabeth, que é uma das melhores guerreiras do acampamento, e assim ele vence o pique bandeira. E aí tá todo mundo confraternizando depois do pique bandeira, só que do nada, na fogueira, aparece um capiroto maluco, dizendo ser o Hades. E ele quer que o Percy entregue o raio dos Zeus pra ele em troca da mãe dele. Sim, foi o Hades que sequestrou a mãe dele. Mas o professor fala pro Percy não dar trela pro Hades. Ele ainda quer que primeiro o Percy vá falar com Zeus, prove sua inocência e só depois ele vai resolver as coisas com Hades. Isso porque não é a sua mãe que tá sequestrada, né, ô Pocotó? Enfim, obviamente o Percy não fica contente com essa solução e ele decide ir falar pessoalmente com Hades, esclarecer a frase, eu vou até o inferno atrás de você, vira verdade. Ele devolva a mãe dele de bom grado. Também não é dos melhores planos, mas inteligência nunca foi o forte dele. Grover decidem junto com ele e eles improvisa, né, gente? Sabe como chega lá. Porque o Luke é filho de Hermes, o mensageiro do Olimpo. Então ele tá sempre indo e voltando do submundo. Pra quem não conhece tão bem a mitologia grega igual eu, super intelectual, o submundo é onde mora o Hades. Eu só sei disso porque eu joguei Hades. O Luke não sabe exatamente onde fica a entrada pro submundo, porque ele não conversa com o pai dele, mas ele sabe a maneira de descobrir. A Perséfone, a esposa do Hades, tem várias pérolas espalhadas pela terra. Ela usa pra se teleportar. E o Luke tem um mapa que revela a localização dessas pérolas. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem 3 delas. E cada vez que eles encontram uma pérola, o mapa revela a localização da próxima. E assim que eles localizarem as 3 pérolas, o mapa revela a localização da entrada pro submundo. Que porra de mapa específico é esse? Quem que fez esse mapa? Os roteiristas? Muito conveniente. E essas pérolas também são a única maneira deles conseguirem sair do submundo depois de resgatar a mãe do Percy. Dessa forma, eles se dirigem pra primeira localização, mas eles descobrem um E como é que vocês vão trazer a mãe junto? Você só tem 3 pérolas! A Medusa nesse filme parece uma vilã da novela das 7, ou uma senhora que faz comentário racista na Avenida Paulista, ou o seu professor de biologia quando você troca o shampoo dele fizeram? Eu não lembrava dela. Os cabelos e parcialmente a visão. Eu acho muito legal que tem uma mulher aleatória junto com a Annabeth, e a Annabeth fala pra ela não olhar diretamente pros olhos da Medusa. Só que a Medusa fala, ai vai, olha pra mim, poxa. Aí a mulher olha mesmo. E ela é petrificada na hora, a coisa mais estúpida que eu já vi na minha vida. Olha pra mim. Proporciona momentos ótimos como esse. Enfim, eles têm bastante dificuldade em lutar contra a Medusa por não poder olhar diretamente pra ela. O Percy, por exemplo, tem que ficar olhando pelo reflexo do iPod dele. Então a Annabeth joga uma caminhonete pra cima da Medusa pra você ver como o treinamento do acampamento é inútil. Eu duvido que eles tenham ensinado isso lá. E aí, eu não entendi nada dessa cena. Improviso. Se alguém que lê o livro puder explicar nos comentários, eu agradeço. Porque dá a impressão que a Medusa é cega. Ela fica procurando o Percy, apalpando o chão. Ela fica, Percy! E aí ela encontra o iPod dele e ela fica olhando pelo reflexo do iPod. Eu não entendi nada. Mas daí o Percy corta a cabeça dela e eles decidem guardar a cabeça. Porque o feitiço da petrificação funciona mesmo com ela morta. Agora, como eles sabem disso,
Não sei. Não é como se eles tivessem testado. Enfim, foda. eles encontram a primeira pérola e se dirigem pra localização da próxima. Mas no caminho, o Groover dorme no volante e quase mata todo mundo. Então eles decidem passar a noite num Gente, eu não motel lembro de muita vagabundo. coisa Lá depois eles aqui, não. descobrem que o Percy se tornou um fugitivo da polícia porque o padrasto dele denunciou ele como o sequestrador da própria mãe. Assim, eles vão com bastante cuidado pra localização da segunda pérola, que está num museu baseado no panteão grego. Só que a pérola tá no topo de uma escultura e não tem como eles pegarem na frente de todo mundo. Até porque o Percy é um fugitivo da lei. Então eles voltam à noite e a Annabeth nocauteia todos os funcionários que estavam ali fazendo a limpeza. E tem uma porrada de funcionário ali pra fazer a limpeza de um único salão. Isso não é trabalho pra tudo isso de gente. É tipo quando tem trabalho em dupla na escola e seus amigos folgados perguntam se pode fazer dupla de 8. O Percy usa os sapatos alados que o Luke emprestou pra ele pra alcançar a pérola. Mas assim que ele pega, os funcionários acordam e se transformam na Hydra. Mas por que cargas d'água a Hydra tá trabalhando na limpeza do museu? É tipo contratar o Superman pra ser jornalista. Isso é uma das coisas mais absurdas. É porque a situação tá complicada, Serginho. Mas das 8 às 16 horas ele tá escrevendo artigo pra Choquei. Lex Luthor destruindo a cidade e o cara escrevendo sobre o novo affair do Chico Moeda. Enfim, eles lutam contra a Hydra e o Percy, burro do jeito que ele é, não conhece a história da Hydra. E quando você corta uma cabeça dela, nascem duas no lugar. Então ele não corta uma, não corta duas, ele corta todas as cabeças dela. Eles só vencem porque o Groover usa a cabeça da Medusa pra petrificar ela. Ele é inventando fadão. A localização da terceira pérola é revelada e ela está em Las Vegas num cassino. E nenhum deles Medusa contribuindo muito. Simplesmente deixaram entrar 3 moleques num cassino sem pedir o RG. Lá dentro eles usam muita Meu droga Deus, e pela sim! primeira vez Meu nesse filme, Deus! eles se divertem. Eles paqueram, eles apostam, eles se divertem tanto que essa acaba sendo uma propaganda muito positiva para as drogas. Mas o Percy começa a escutar uma voz na cabeça dele dizendo pra ele parar de usar droga. E aí ele recobra a lucidez. Daí ele consegue pegar a última pérola e eles fogem de lá roubando um Para carro. de usar droga, Eles né? descobrem que eles ficaram 5 dias Tão dentro drogado. daquele cassino, sem nem perceber, de tão drogado que eles estavam. Credo, essa tal de drogas é horrível mesmo. Mas isso significa que É, o prazo né, que Zeus Serginho? deu pra eles entregarem o raio se encerra no dia seguinte. Então, mais do que nunca, eles precisam resgatar a mãe do Percy antes que uma guerra comece. O mapa Bora apressar o revela a passo. entrada pro submundo, que fica em Hollywood por algum motivo. Eu achava que a entrada pro mundo dos mortos ia ser um lugar tipo Pirituba. Mas chegando no castelo do Hades, eles não conseguem convencer o deus do submundo de que eles não roubaram. Mano, olha Por esse conta Hades. disso, Hades não pretende Ai, meu devolver a mãe Deus. do Percy. Quem diria que o plano do Percy de ir de mãos vazias pra uma negociação ia dar errado? E pra surpresa de todos, eles encontram o raio dos Zeus escondido dentro do escudo que o Percy tava levando. Que na verdade é o escudo do Luke que ele emprestou pro Percy. O Hades fica maluco achando que eles estavam tentando enganar ele e ele solta as almas dos mortos pra devorarem o Percy e seus amigos. A Persephone derruba o Hades, salva o Percy e companhia e deixa eles irem embora. Porque ela Essa é a também não quer que comece Persephone. uma guerra. Só que lembrando, o único jeito deles irem embora do submundo é usando as pérolas da Persephone. E eles só têm 3 delas, sendo que agora eles estão em 4. E eles não pensaram nisso antes. Realmente a inteligência não é o forte desse grupo. Então o Groover se oferece pra ficar no submundo. Ele até tenta parecer que tá fazendo algo nobre, mas ele só quer fazer muito coito com a Persephone mesmo. Porque pelo visto ela é uma das furries. De volta ao mundo dos humanos, o Percy sai correndo em direção à entrada do Olimpo para devolver o raio dos Zeus. Mas é claro que ele encontra o Luke no caminho. O Luke queria que o Percy levasse o raio até o Hades pro próprio Hades começar a guerra e o Olimpo ser destruído no processo. E assim que os deuses estivessem mortos, Aí vem a os deuses Persephone. iriam Não, governar não, não, o mundo. Agora, por que um maluco de 17 anos quer governar o mundo? Coisa mais idiota. O cara não ia aguentar nem ser vereador de Pera, Curitiba esse que era o governou plano? mundo. Ele devia seguir o exemplo dos pais e só sair por aí fazendo turismo Oxi. sexual. Esses acampamentos de férias só tem os projetinhos de Hitler mesmo. O Luke e o Percy batalham entre Tá complicado. si e o Percy quebra altas caixas d'água pra conseguir derrotar o Luke, deixando várias pessoas sem tomar banho naquela noite. E sim, o Luke é derrotado por Aguinha, o cara que conseguiu roubar o trovão dos Zeus
é derrotado por Aguinha. O Percy pega o raio e sai correndo pra devolver pros Zeus antes que ele comece a guerra mais estúpida que poderia existir. E graças ao grande, o maravilhoso treinamento de Pique Bandeira, ele consegue chegar a tempo. O Pique Bandeira é o grande herói desse filme. Aí o Percy explica o que aconteceu e também pede pros Zeus trazer de volta o amigo bode dele lá do submundo. Que o bode não parou nem pra tomar um copo de água gelada ainda. Bom, e nada disso teria acontecido se Zeus não tivesse proibido os deuses de verem os seus filhos. Porque aí o Luke não teria crescido com tanto problema com o pai ausente. E o motivo dessa proibição foi o próprio pai do Percy, o Poseidon. Porque quando o Percy nasceu, o Poseidon começou a deixar de lado as responsabilidades dele com o Olimpo. Ele só queria saber do filho dele. Mas, novamente, quais exatamente são as responsabilidades do Olimpo? Eu queria saber também. Fazem além de muito surubão. Eu não tô vendo os Zeus ajudando quando tem apagão. Ou o Poseidon subindo a maré pra organizar uns campeonatos de surf. Só o Hades que tá fazendo o papel dele de torturar os mortos. Enfim, depois de salvar o mundo, o Percy volta. O único trabalhador do seu Olimpo. E a Annabeth ficam na maior nem no paquerinha gostosa. Só que assim, eles não são tipo primos. Então, né, gente? Cara, por que você fez isso, Serginho? Eu gostava desse filme. Ah, eu vi que vão lançar um remake, sei lá, desse filme aí, com uns outros atores lá que eu vi. Foi só isso que eu vi mesmo. Espero que seja um pouco melhor, faça um pouco mais de sentido, porque realmente aqui tá um pouco complicado, gente. Pelo amor de Deus, né? O Percy, do nada, ele começa a controlar a água. Do nada! Do nada. Ai, meu Deus. Gente, gostei muito do vídeo, Serginho, como sempre, né? Me falem aí, vocês gostavam desse filme? Eu gostava! As atuações aqui estão um pouco... likezinho aí, né? Me deixei sugestões de react pra trazer. Não esquece de se inscrever no canal. Lembrando que se você quiser patrocinar um vídeo ou uma música, aqui na descrição tem todas as informações junto com o Discord do canal. Mas é isso, até o próximo react.